Hoje vamos então dar início à nossa unidade 3, que é a Introdução à Teoria das Probabilidades. Então a gente tem três assuntos ainda para ver: Introdução à Teoria das Probabilidades, Variáveis Aleatórias e Distribuição Normal, né? Distribuições de probabilidade. Hoje a gente vai dar início à parte então de probabilidade, hoje e semana que vem. Tá? Junto com esse material hoje já vai a lista de exercícios de toda a parte dessa semana e da outra, tá? Então não tem problema, alguns exercícios mesmo não vão estar explicados hoje. Então a gente vai começar aí ver um pouquinho de probabilidade, tá? Que são matérias importantes aí para disciplinas como genética, melhoramento, que vocês vão ter para frente do curso. O que a teoria de probabilidade nos diz? Ela nos dá um instrumental para construção e análise de modelos matemáticos relativos a fenômenos aleatórios. Fenômeno de chuva, fenômeno de qual a probabilidade de uma pessoa conseguir acertar na Mega Sena, qual a probabilidade de nascer menino ou menina, qual a probabilidade de você lançar uma moeda e cair cara ou coroa. Então, é você determinar alguns modelos, alguns fenômenos matemáticos, algumas coisas matemáticas, de tal forma que esse resultado sempre seja aleatório. Se o resultado não for aleatório, a gente não está diante de uma probabilidade. Ao estudarmos um fenômeno aleatório, estamos diante de um experimento cujo resultado não pode ser previsto. Então a gente sempre vai ter uma probabilidade. Tipo assim, quando você avalia, você entra lá no site do Climatempo e avalia a probabilidade de chuva. Ele sempre vai te dizer que é uma probabilidade e que não, aquilo não é certo. Tá? Então a probabilidade sempre tem isso. Você vai ter respostas, você vai ter uma gama de respostas em relação àquilo que você está analisando, mas você não vai saber com exatidão se aquilo vai acontecer ou não, em que nível vai acontecer ou não. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão. A partir do momento que você sabe a resposta e que não é por sorte que vai acontecer uma coisa ou outra, a gente então tem um evento determinístico, que é o que a gente vai ver aqui agora. Entretanto, a obtenção de valores numéricos de probabilidade não é o principal objetivo da teoria, e sim a descoberta de leis gerais, como a gente pode citar leis teóricas, como a lei de Mendel. Lembram da lei de Mendel? Você tem então que um cruzamento heterozigoto Vzão Vzinho, né, se você cruzar ele com ele mesmo, a proporção vai ser de 1 para 2 para 1, ou seja, você vai ter um homozigoto dominante, dois heterozigotos dominantes e um homozigoto negativo. Ao contrário, que a proporção fenotípica é de 3 para 1, ou seja, são 3 amarelas para uma verde. Tá? Então você sempre vai trabalhar com uma teoria, tipo a teoria de probabilidade de chuva. Para todos aqueles cálculos que são feitos de chuva lá, existem cálculos complexos que dão uma ideia de que vai chover ou não. Mas você pode você pode ouvir a previsão do tempo e dizer que vai chover e você sair de casa e não chover nenhuma gota. Em outro dia dizer que vai ter sol e vai. Por quê? São fenômenos de previsão e não fenômenos que você vai dizer com toda a certeza. O que é um modelo determinístico? É um modelo que, a partir das condições em que o experimento é realizado, você pode determinar o resultado. Eu vou dar um exemplo aqui de um modelo para calcular volume. Vocês vão ver isso aqui lá em dendrometria, inventário, manejo, tá? Então, o volume é igual beta 0, beta 1 e beta 2. Esses valores aqui, ó, beta 0, beta 1 e beta 2, isso vocês vão aprender lá em dendrometria como achar esses valores, tá? Mas a partir do momento que eu tenho esses três valores, se eu medir o DAP da árvore e medir a altura, eu tenho o volume. Então não é uma teoria, não é uma previsão. Eu tenho o valor do volume da árvore. Então isso não é um modelo probabilístico, é um modelo determinístico. Diferente do modelo probabilístico, que é aquele em que em condições de execução de um experimento não determinam o resultado final, mas sim o comportamento probabilístico do resultado observável. Exemplo, determinar a previsão pluviométrica que ocorrerá em determinado local. Você pode determinar
previsão, o comportamento que pode ocorrer. Ou seja, em 15 anos aconteceu de chover tal dia no mês de outubro. Passado 15 anos, pode ser que no comportamento, numa série temporal, você consiga dizer, vai chover naquele tempo, 15 minutos. Porém, pode ser que não chova. Então, você sempre tem essas questões. Você pode lançar uma moeda e falar, eu quero cara, mas pode sair coroa. Pode sair cara ou coroa. Se for lançamento de duas. Pode sair cara a cara, lançamento de duas moedas, mas eu queria cara e coroa. Então, você nunca vai saber. Você tem um filho. Queria que fosse menino, mas pode nascer menina. Então, você sempre tem o que a gente chama aqui de fenômeno probabilístico. Vamos começar, então, definindo alguns conceitos. Experimentos probabilísticos ou aleatórios. São aqueles experimentos cujos resultados podem não ser o mesmo, ainda que sejam repetidos sob condições essencialmente idênticas, que é o que eu falei. Lançar uma moeda. Você pode lançar uma moeda do mesmo jeito, e uma hora sai cara e uma hora sai coroa. Não tem jeito. Tá? Então, experimentos cujos resultados não podem ser os mesmos, mesmo que sejam repetidos sob condições essencialmente idênticas, a gente diz que são experimentos probabilísticos ou aleatórios. São exemplos de experimentos probabilísticos, eu sempre vou dizer aqui, representado por esse E. Eu, então, lançar uma moeda 10 vezes e observar o número de caras, lembrando que eu sempre tenho que ter o objetivo, eu sempre tenho que ter para que eu estou fazendo aquilo, para a gente poder depois escrever o espaço amostral. Tá? Então, eu quero lançar uma moeda 10 vezes e observar o número de caras obtidas. Selecionar uma carta de um baralho com 52 e observar seu naipe. Para quem não sabe, um baralho tem 52 cartas, são 13 cartas de cada naipe e são 4 naipes. Vocês não precisam saber o nome dos naipes, o importante é saber que são 4 naipes. Tá? E o número de árvores com alguma doença em uma floresta de eucalipto. Também é um experimento probabilístico. Tá? Pode ter nenhuma, pode ter uma, pode ter várias. Tá? O espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados daquele experimento aleatório. Tá? Em outras palavras, é o conjunto universo relativo aos resultados de um experimento. Esse conjunto será representado pela letra S. Então, experimentos pela letra E, o espaço amostral pela letra S. Então, se você olhar no exemplo 1, era a probabilidade de sair cara. Vou lançar a moeda 10 vezes. Pode sair nenhuma, pode sair uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e pode sair as 10 vezes cara. E o naipe, eu posso tirar uma carta e pode ser um dos 4 naipes. Ouro, paus, copas e espadas. Ok? Então eu tenho esse quesito. Lembrando que aqui eu não estou trabalhando com probabilidade. Eu apenas estou trabalhando com os eventos possíveis de serem acontecidos. Por isso eu espaço amostral. A definição do que representa um resultado do experimento aleatório é fundamental na definição do espaço amostral. Por isso que eu disse. Qual era no evento de lançar a moeda? Você quer lançar a moeda e observar o número de caras. Poderia lançar a moeda e observar o número de coroas. Seria exatamente o mesmo espaço amostral. O espaço amostral ali poderia ser, no segundo ali, poderia ser tirar uma carta e observar se é as. Tá? Seria outro espaço amostral. Tá? Então, por isso você tem que definir o espaço, o objetivo do experimento aleatório desde o início, para você definir com clareza seu espaço amostral. Eventos. Denomina-se evento todo subconjunto particular do espaço amostral. Tá? Será útil considerarmos o espaço todo de S e o conjunto vazio como eventos. O primeiro é denominado evento certo e o segundo evento impossível, ou seja, porque a probabilidade nunca pode ser zero, ela tem que ser entre 0 e 1. Tá? Então, por isso a gente diz que o conjunto vazio é um evento impossível. Para a gente saber o número de subconjuntos do espaço amostral, tá? E não o evento, tome cuidado com isso. Posso tirar qualquer evento do espaço amostral. Mas para eu saber o número total de subconjuntos que eu posso ter ali dentro, eu faço 2 elevado a n. N é o número de termos que tem no espaço amostral. Então, vou dar um exemplo. Se S é a presença do número 1, 2 e 3, tá? Vamos supor que seja o lançamento de 3 moedas. Não, vamos
sem exemplo. Vamos colocar que S é 1, 2, 3. Quais são os possíveis conjuntos que eu posso ter aí dentro? Eu tenho que ter 8 no total, porque 2 vezes elevado a 3 elementos. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Eu tenho o evento 1 sozinho, o subconjunto 1 sozinho, o subconjunto 2, o subconjunto 3, o subconjunto 1, 2, o subconjunto 1, 3, o subconjunto 2, 3, o subconjunto 1, 2, 3 e o subconjunto vazio. Dessa forma, eu tenho 8 subconjuntos. Lembrando que o subconjunto não é evento. Evento é uma parte qualquer do espaço amostral. Tá? A gente vai ver ele para frente. No caso contínuo, né, isso aqui são caso de discreto. No caso de eu ter uma variável contínua, lembra lá? Variável aleatória discreta, ela sempre tem um valor determinado. 1, 2, 3, 4. No caso da contínua, eu vou ter intervalo. Então, eu tenho entre A e B, ou seja, entre 2 e 3, eu posso ter qualquer resultado. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. A gente vai ver isso aqui melhor lá em variável aleatória discreta e contínua. O processo agora mesmo é para a gente ver essa questão de probabilidade. Uso de pertence e contido. Algumas vezes é importante lembrar isso aqui do ensino médio, que são os dois mais usados. Tá. Lembrando que a gente tem esse espaço amostral aí, 1, 2, 3, e a gente tem esses subconjuntos. Tá vendo que aqui eu tenho o 1, ele não está em colchetes. Quando o elemento ele não está entre colchetes, ele não representa um conjunto, ele é um elemento. E todas as vezes que eu trabalhar com elemento, eu uso pertence. Ou seja, o 1 pertence ao conjunto S, está lá dentro. O 4, ele faz parte do S? Não faz. Então, ele não pertence porque ele é um elemento. Mas tome cuidado na seguinte diferença. 1 e 2 é um conjunto. Por quê? O conjunto está entre colchetes. Poderia ser um só entre colchetes? Poderia, ele é um conjunto. Se tiver entre colchetes, é conjunto. Então, a gente usa contido. E o 1 e o 4, esse conjunto inteiro, não está presente. Então, não contido. Então, pertence você usa quando for se tratar de elemento. E contido, não está contido, contém ou não contém também, que é só modificar a ordem aí, né? Colocar o S na frente e 1, 2 depois. A gente também usa para conjuntos. Ok? Eventos mutuamente exclusivos. Tá? A gente diz que dois eventos são mutuamente exclusivos somente se a ocorrência de um impede a ocorrência de outro. Correspondentemente, caracterizam-se na teoria dos conjuntos por dois conjuntos disjuntos, ou seja, que não possuem ponto comum, ou seja, não há interseção entre eles. No lançamento de um dado, a ocorrência de uma face elimina a possibilidade das outras 5. Então, se eu lancei um dado, caiu um, eu não tenho mais como ter as outras. Tá? Então, nisso aí a gente diz que é um evento mutuamente exclusivo. Porém, se o espaço amostral é a retirada de um baralho de 52 cartas, seja A o evento a retirada de um as e B a retirada de uma carta de ouro, a gente não tem como isso ser mutuamente exclusivo, porque eu tenho 13 cartas, tá? Uma dessas cartas se chama as, e ela tem a possibilidade de ser de um dos naipes. Então não tem como ser mutuamente exclusivo, porque eu posso ter um as de ouros. Tá? Então a possibilidade de ocorrer A e B ao mesmo tempo não está descartada, ou seja, ocorrer a as de ouro. Logo, os eventos não são mutuamente exclusivos. Então, mutuamente exclusivo, a ocorrência de um impede a ocorrência do outro. Não há interseção entre os conjuntos. No evento, no caso dele não ser mutuamente exclusivo, existe essa interseção entre eles. Agora a gente vai um pouquinho para o conceito de probabilidade. A gente viu uns conceitos fundamentais aí, de experimentos, espaço amostral, eventos, subconjuntos, né, eventos mutuamente exclusivos. Agora a gente vai ver um pouquinho de conceito de probabilidade. Seja E um experimento e S um espaço amostral associado ao experimento. A cada evento A de S associaremos o número real PA, denominado probabilidade de ocorrência do evento A, se forem satisfeitos as seguintes condições ou axiomas.
Tá? Algumas vezes vocês vão ouvir axiomas, algumas vezes vocês vão ouvir teoremas. Axiomas são verdades aceitas sem comprovação. Tá? Tipo, quando o professor fala para vocês, isso é um ponto. Alguém já define um ponto para vocês? Não, é um ponto, é um ponto. É uma verdade aceita sem explicação. Agora, Pitágoras, quando ele fez a teoria dele, ele provou isso. Quando você prova, é um teorema. Tá? Então, a probabilidade, ela sempre é maior ou igual a zero. Beleza? Quando ela é zero? Quando você tem um evento vazio. Tá? Ou que aquele subconjunto não faça parte, ou aquele evento não faça parte do subconjunto. Sua probabilidade é zero. Probabilidade de S igual a 1. É a probabilidade total. Qual é a probabilidade do espaço amostral? Se eu somar todos os elementos ali dentro, eu tenho 1. Ou 100, tá? Mas a gente vai trabalhar sempre com fração aqui, então vai ser de 0 a 1. Se A e B são dois eventos de S e eles são mutuamente exclusivos, então a probabilidade de A união com B é a probabilidade de A mais B e não tem a interseção. A gente vai ter a interseção quando eles não forem mutuamente exclusivos. Então aquela formulazinha que vocês têm, que é a probabilidade de A unido com B, a probabilidade de A mais de B menos a probabilidade de interseção A e B, é quando há interseção entre os conjuntos. Quando não há interseção entre eles, a probabilidade é só A mais B. Este último axioma, que é esse daqui, probabilidade de A unido com B, A mais B, pode ser generalizado para caso de um número infinito de eventos mutuamente exclusivos. Então, eu tenho a probabilidade de A unido com 2, até unido com N. Então, vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade de A2 mais a probabilidade do evento AN, que é igual à probabilidade de todos os eventos. Se A e a interseção é vazio, para todo par i j com i, decorre daí duas propriedades importantes. A probabilidade de A ela vai ser entre 0 e 1, e a probabilidade do complementar A é a probabilidade total menos a probabilidade de A. Ou seja, a probabilidade do evento todo menos a probabilidade do evento A ocorrer. Como a probabilidade de S é 1, então vai ser 1 menos PA. Exemplo. Seja E o experimento relativo ao lançamento de um dado. Seja A o evento ocorrência da face 6. Considerando que o espaço amostral pode ser sair a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 são equiprováveis, ou seja, tem a mesma probabilidade, isto é, cada ponto tem a mesma probabilidade de ocorrer, você tem que a probabilidade do evento A, que é sair a face 6, é 1 sobre 6, pois S possui 6 pontos, dos quais 1 é favorável a A. Tá? Então é bem simples, eu não vou ficar cobrando fórmula de probabilidade, tá? Porque muitas das coisas são resolvidas por lógica, tá bom? Espaço amostral finito. Geralmente nós vamos trabalhar na disciplina com espaço amostral finito, ou seja, eu sei onde ele começa e eu sei onde ele termina. Tá? Lembra que a doença das plantas seria 0, 1 ou infinito. Então a gente não vai trabalhar aqui na disciplina com espaços amostrais infinitos. Tá? Então amostral finito, eu sei onde começa e eu sei onde termina. Um espaço de probabilidade finito é obtido associando-se cada ponto de AI pertencendo a S. Um número real PI chamado de probabilidade de I. Então a probabilidade de I vai ser maior ou igual a zero para I 1, 2, 3. E se eu somar todas as probabilidades, eu tenho então um somatório de probabilidades, que tecnicamente tem que ser 1. Espaços amostrais finitos equiprováveis. Seja S um espaço de probabilidade finito, se cada ponto de S tem a mesma probabilidade de ocorrer, então o espaço amostral chama-se equiprovável ou uniforme. Em particular, se R contém pontos, então a probabilidade de cada ponto será 1n. Por outro lado, se um evento A contém R pontos, então é R sobre N. Tá? No caso aqui ele está falando da probabilidade de eu ter 2 ou 3 eventos, ou unir um evento com o outro, então a probabilidade não vai ser 1 sobre N. Vai ser o somatório daqueles elementos que tem ali, R sobre N. Então a gente sempre tem uma probabilidade comum de dizer assim: a probabilidade do evento A é o número de elementos de A sobre o número de elementos de S. Para ficar mais fácil, é o número de vezes em que A pode ocorrer dividido pelo número de vezes em que o espaço amostral S ocorre. Okay?
A gente vai falar um pouquinho dos teoremas, tá? Isso não precisa se preocupar muito, é só mesmo para vocês terem uma noção maior. Vocês vão ver que isso que nem tem na lista de exercícios, é só para vocês terem uma noção de onde vem várias daquelas questões. Então, o cálculo da probabilidade, além dos axiomas que eu falei, que são verdades aceitas sem comprovação, você possui nos teoremas assim enunciados um poderoso instrumento de auxílio. Teorema 1 diz: se esse símbolo aí, eu esqueci o nome agora, é um conjunto vazio, então a probabilidade dele é igual a zero. Temos então que A unido com vazio, A é igual a A unido com vazio. Beleza. Não vai mudar em nada. Vazio não é nada. Então a probabilidade de A é igual a probabilidade de A unido com vazio. Logo, a interseção de A com vazio é vazio. Isto é, A e vazio são mutuamente exclusivas. Logo, a probabilidade de A é a probabilidade de A mais a probabilidade de vazio. Como a probabilidade do vazio, a probabilidade de A menos a probabilidade de A é igual a zero, a probabilidade, né, mudando os termos, jogando a probabilidade para cá e a probabilidade de vazio para lá, a probabilidade de A é a probabilidade de A mais a probabilidade de vazio, a probabilidade de vazio é zero. A recíproca deste teorema não é verdadeira, isto é, a probabilidade de A igual a zero não implica que A seja um conjunto vazio. Tá? Implica que ele não faça parte do conjunto. Isso pode acontecer. Teorema 2. Se A com esse traço sempre é complementar a A, ou seja, o que não faz parte de A. Se A é o complemento de A com traço, então a probabilidade de A é 1 menos a probabilidade de A. Prova. Então eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho todo o espaço amostral a esse evento. Tudo que não está em A faz parte do complemento de A. Por definição, o complemento de A é S menos A. Logo, A unido com seu complemento é o espaço amostral. E a probabilidade de A unido com seu complemento é a probabilidade do espaço amostral, que é 1. Se A interseção com A é vazio, não pode, nada do que está em A pode estar no seu complemento. Isto é, A e A complemento são mutuamente exclusivos. Logo, a probabilidade de A mais a probabilidade do seu complemento é 1. E a probabilidade do complemento é 1 menos a probabilidade de A. Tá? Então, é bem simples. Teorema 3. Se A e B são dois eventos quaisquer e não mutuamente exclusivos, eu digo então que a probabilidade de A unido com B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a interseção de A B. Tá? Então eu tenho aqui, ó, isso aqui é A interseção com o complemento de B, ou seja, A. Aqui é a interseção com B e aqui é A, o que não está em A, interseção com B, é esse evento aqui. A unido com B é A unido com B interseção a seu complementar. B é A interseção com B unido com o complementar de A interseção com B. A probabilidade de A unido com B é então a probabilidade de A unido com B interseção A. Lembrando que você tem que primeiro proceder o que está entre parênteses, está na regrinha lá. A probabilidade de B vai ser a probabilidade de A interseção com B unido com o complemento de A interseção com B. A e A complementar e interseção com B são mutuamente exclusivos. E A interseção com B e A complementar e interseção com B também são mutuamente exclusivos. Logo, a probabilidade de A unido com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B interseção, probabilidade de B interseção com o complemento de A. E a probabilidade de B é a probabilidade de A interseção com B mais a probabilidade de A complementar a interseção com B. Por que ficou soma? Porque aqui eu tenho uma união que representa a soma. Subtraindo-se membro a membro, né? Subtraindo, eu tenho aqui a probabilidade de A unido com B, menos a probabilidade de B, vai ser a probabilidade de A, mais a probabilidade de A complemento de A interseção com B, menos a probabilidade de A interseção com B, menos A complemento com B. Como esses são iguais, você corta. Então vai ficar
probabilidade de A mais probabilidade de B, menos a probabilidade de A interseção com B. Da onde que vem aquele? Teorema 4. Se o evento A está contido no evento B, então a probabilidade de A tem que ser menor que a probabilidade de B. Menor ou igual, porque pode ser o mesmo evento. Podemos escrever B como A unido com A complementar a interseção com B. Probabilidade de B, a probabilidade de A mais a probabilidade de A complementar a interseção com B. Pois A e complementar de A e interseção com B são mutuamente exclusivos. Logo, a probabilidade de A complementar a interseção com B, a probabilidade de B menos a probabilidade de A. Pelo axioma 1, você tem que a probabilidade de B menos a probabilidade de A é maior ou igual a zero. Logo, se você jogar o B para lá e trocar o sinal, você vai ter que a probabilidade de A é menor ou igual que a probabilidade de B. Teorema 5. Para um evento A qualquer, a probabilidade de A tem que ser maior ou igual a zero, menor ou igual a 1. Então eu tenho lá. Que prova? Você tem um evento dentro do espaço amostral. A probabilidade de A tem que ser maior ou igual a zero pelo axioma 1. Resta provar que a probabilidade de A é menor ou igual a 1. Pelo teorema 5, você tem que A está contido em S. Logo, a probabilidade de A é menor que a probabilidade de S. Como a probabilidade de S é 1, logo eu tenho então que a probabilidade de A é menor ou igual a 1. Juntando os dois axiomas, eu tenho então que a probabilidade de A tem que ser maior ou igual a zero, menor ou igual a 1. Vou fazer aqui alguns exemplos para vocês verem dessa primeira parte aí. Então eu tenho um algoritmo escolhido dentre os algoritmos 1, 2, 3, 4, 5 e em seguida uma segunda seleção é feita entre os 4 algoritmos restantes, ou seja, é uma probabilidade sem reposição. Admita que os 20 resultados possíveis, porque eu tenho 5 no primeiro e 4 no segundo. 5 vezes 4 eu vou ter 20 resultados. Tem a mesma probabilidade. Determine a probabilidade de que um algoritmo ímpar seja escolhido da primeira vez, um algoritmo ímpar seja escolhido na segunda vez, um algoritmo ímpar seja feito ambas as vezes, e se xi é o algoritmo obtido na iésima seleção, calcular a probabilidade de 2xi mais x2 maior ou igual a 8. Então, primeiro, um passo bem importante quando é um experimento menor assim, é você fazer dessa forma. Você faz todos. Como é sem reposição, eu nunca vou ter 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Mas eu vou ter 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5. Vou ter 2 com 1, 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5. 3 com 1, 3 com 2. Ou seja, eu tenho 20 elementos. E cada um é 1 sobre 20. A probabilidade dele ocorrer. Primeira vez de ser ímpar na primeira vez. Tá? Para ser ímpar na primeira vez, você pode fazer de duas formas. Tá? Eu posso ter a probabilidade, ó, tá vendo? Probabilidade de ser par é 2 em 5. E a probabilidade de ser ímpar é 3 em 5. Depois, eu já tirei um ímpar aqui. Então, aqui eu tenho 2 em 4 de ser ímpar e 2 em 4 de ser par. E aqui eu tenho 3 quartos de ser ímpar e 1 quarto de ser par. Você pode fazer dessa forma, você pode fazer usando a fórmula de ser o quê? Ímpar. Eu prefiro fazer assim, tá? Do que ficar usando essa fórmula. Essa fórmula é uma fórmula probabilística, tá? Mas pensem assim, ó. Qual é a probabilidade de ser ímpar na primeira vez? 2 quartos, tá? Fazer aqui o contrário. Qual é a probabilidade de ser ímpar na primeira vez? 3 quintos. E qual é a probabilidade depois de sair par? 2 quartos. Depois, eu tenho a probabilidade de sair ímpar e a probabilidade de sair par, também 2 quartos. Então, por isso eu tenho dessa forma, dessa forma. Porque o segundo pode ser tanto par como ímpar. Então, por isso a probabilidade é 12 sobre 20 ou 3 quintos. De sair ímpar na segunda vez. Então, a primeira vez pode ser par, 2 quintos ou 3 quintos. Tá vendo? 3 quintos, 2 quintos. Depois pode sair 2 quartos, 2 quartos. Então tem que sair ímpar na segunda vez. Tem que ser esse caminho
3/5 vezes 2/4, ou pode ser esse aqui, de sair par na primeira e depois ímpar, tá? Par na primeira e depois ímpar. Então eu tenho 3/4 com 2/5 vezes 2/4 com 3/5, eu também tenho 12/20. Porém, eu tenho a probabilidade de sair ímpar ambas as vezes. Então a primeira tem que ser ímpar. Tá aqui, 3/5. E a segunda tem que ser ímpar, 2/4. Nesse caso eu tenho 6/20, 3/10. Esse caso aqui não tem um jeito da gente usar essas formulazinhas aí. Nós temos que usar aquele inicial somando. Então eu tenho eu fiz a formulazinha, tá? x1, x2. Então, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Então, ficou 4, 5, 6, 7. Vocês podem travar e fazer esse cálculozinho e ir comparando o resultado. Tá? E aí eu fiz todos. Aí ele quer maior ou igual a 8. Então, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13/20. Okay? Então também não é difícil de fazer. Experimento 2. A gente vai extrair aleatoriamente 2 cartas de um baralho comum de 52 cartas. Determine a probabilidade de serem ambas ases. Lembra que eu tenho 4 ases, eu tenho um de cada naipe. Se a primeira carta é reposta e a segunda não é reposta. Então eu tenho um com reposição e outro sem reposição. Vamos colocar aí. Se o as foi extraído na primeira e o as foi extraído na segunda, eu tenho então 4 em 52. Se eu reponho a carta de novo, eu vou ter 4/52. Então 4/52. E depois 4/52 vai dar 1/169. Agora na segunda não é reposto. Então eu vou ter 4/52, só vai sobrar 3 as, porque 1 já foi tirado. Então eu vou ter 3/51, vai ser 1/221. Tá? E com isso, a gente encerra essa primeira parte aí da teoria inicial aí de probabilidade. Tá? Mas já podem começando a fazer exercícios, tem exercícios bem simples dessa primeira parte aí para vocês fazerem. Tá? Semana que vem eu mando o gabarito, tá, para vocês, junto com a aula 2. Tá? E bons estudos para vocês e a gente se vê semana que vem.